Aqui é o professor Ebster. Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem, espero que todos estejam acompanhando as aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre o conceito de território. Só relembrando que nós já falamos sobre os conceitos de espaço, lugar e paisagem. Hoje nós vamos dar continuidade aos 5 principais conceitos da geografia, que são espaço, lugar, paisagem, território e região, tá bom? Atualmente existem no mundo mais de 190 países ou estados que são delimitados, divididos por fronteiras. Essas fronteiras são os limites do território de um estado, como aquelas representadas no mapa que nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, o espaço territorial de um país é denominado de território nacional. Cada país tem sua própria bandeira, que representa a sua cultura, que representa a sua história e que tem um grande significado para as pessoas que moram lá. Como nós podemos ver aqui na imagem, há diversas bandeiras, como a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, da Índia, da China, da Venezuela, Noruega e demais países do mundo. Todos os 193 países do mundo têm sua própria bandeira, assim como cidades, regiões, etc. Tá bom? Se nós formos observar atentamente a imagem, nós podemos ver o mapa mundi com todos os países do mundo e suas respectivas fronteiras. Todos esses territórios são chamados de territórios nacionais, porque cada país tem sua lei específica, cada país tem suas próprias características, sua própria história e sua própria fronteira. Infelizmente, nem todas as fronteiras são respeitadas, mas isso é assunto para as próximas aulas. Ou seja, nós devemos então entender que o território nacional é o espaço da superfície terrestre sobre o qual um povo, por meio do Estado, exerce poder ou soberania, ou seja, o seu poder está acima do poder das demais entidades existentes no território, como as empresas industriais, de serviços, comerciais, familiares e outras instituições, igrejas, partidos políticos, sindicatos, etc. Ou seja, para que possa existir um país, primeiro ele deve ter o seu território, o seu espaço para que as pessoas possam construir suas casas, possam fazer suas plantações, deve haver pessoas, deve haver governo e deve haver lei. Como no caso do Brasil, nós temos espaço, que é o nosso território, em que tem água, tem recursos, tem cidades, tem espaço para a gente viver, tem espaço para novas coisas serem construídas, tem muitas riquezas naturais a serem exploradas. Só que nós também temos povo, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e nós temos nossas próprias leis e governos, seja o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Ou seja, nós temos que observar também que o território do Brasil ele é muito maior, ele é bem maior, ou seja, ele é mais extenso do que os seus vizinhos. Todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile, ou seja, tirando o Chile e o Equador, todos eles fazem fronteira com o Brasil. Quais países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil? Nós temos a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Apenas Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. Quando comparamos o território do Brasil com o dos países da América do Sul, nós podemos ver que é um território extremamente grande. Tanto é que o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Só que nós também devemos dizer que para que esse território exista, tem que ser definido fronteiras. Mas as fronteiras elas podem ser definidas a partir de ruas, a partir de praças, a partir de serras, de montanhas e de rios. Nós estamos vendo aqui na imagem 2 tipos de fronteiras que o Brasil tem, dentre outras que nós temos. Vemos aqui na figura 15, fronteira entre o Brasil e o Paraguai, cuja demarcação é o Rio Paraguai. Nós vemos também a Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este, que fica no Paraguai, a Foz do Iguaçu, no Brasil. Dentro do contexto dessa fronteira do Brasil com o Paraguai, o que vai ser usado como marco, como algo a ser dividido, vai ser o rio. Mas, gente, a fronteira pode ser em qualquer lugar.
Porque a fronteira é uma linha imaginária. Ela não existe na realidade. Quem criou foram os seres humanos para poder dividir o mundo entre países. Vamos para a figura 16. Fronteira entre o Brasil e o Uruguai. De um lado, a bandeira do Brasil, na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A outra é a bandeira do Uruguai, na cidade de Rivera. Nesse caso, nós podemos dizer que a fronteira fica justamente onde está passando este monumento que está entre as duas bandeiras. Só que os territórios, eles também são os territórios dos estados, que são chamadas unidades federativas. Por quê? Porque para facilitar a administração ou o governo de um país, o seu território é dividido em pedaços, em porções ou partes menores. Ou seja, o território nacional do Brasil, por exemplo, foi dividido em estados. Como nós temos o estado do Ceará, o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba e os outros estados. Hoje, temos 26 estados e o Distrito Federal. Por que o Distrito Federal não é considerado estado? Porque ele não pode ser subdividido em municípios. E ele não tem tantas leis e nem tantas autonomias como os estados. Por exemplo, vamos para a região norte. Temos o estado de Roraima, o estado do Pará, do Amapá, Amazonas, Acre e Rondônia. Vamos para a região nordeste. Temos o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. E também o estado de Tocantins fica no norte. Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, só que os estados, eles também têm sua própria divisão, que são os municípios. Ou seja, se eu pego o Brasil, está dividido em estados. E os estados são divididos em municípios. E os municípios são divididos em bairros ou distritos. Por sua vez, o espaço territorial dos estados do Brasil foi dividido em espaços territoriais menores, que correspondem aos municípios. Vamos dar o exemplo do Ceará. Temos no Ceará 184 municípios, cada um de uma forma diferente. Nós moramos na região metropolitana de Fortaleza, seja em Calcaia, seja em Maracanaú, seja em Fortaleza mesmo. Isso quer dizer que cada município ele tem suas próprias leis, cada município tem seus próprios recursos, e isso é muito importante. Porque se não fosse isso, nós teríamos que estudar em outros estados, nós teríamos que estudar apenas em escolas mantidas pelo governo federal. Só que os municípios, eles têm seu próprio direito e têm seu próprio dinheiro para poder construir suas próprias escolas, seus próprios postos de saúde. Isso é muito bom porque as cidades, elas tendem a ficar melhor. Por quê? Porque com essa divisão a gente também vota no prefeito, a gente vota nos vereadores e, em termos de teoria, eles vão levar as nossas demandas, os nossos desejos para o prefeito, para o governador, e as coisas possam melhorar. Claro que isso em termos de teoria. E as cidades, os municípios, podem ser divididos em bairros ou em distrito. Tanto os estados quanto os municípios têm divisas entre si, que são demarcadas em seus territórios. Como nós vemos aqui, são os bairros e as regionais de Fortaleza. Fortaleza tem mais de 80 bairros, cada um com características específicas e que podem ser identificados aí nessa imagem. Só que a cidade também tem 12 regionais. Essas regionais vão juntar bairros que têm características comuns. Isso é muito importante porque vai fazer com que vários investimentos, o dinheiro público possa ser bem empregado de acordo com as necessidades específicas de cada bairro. Claro que falamos em termos de teoria, em termos do que seria ideal, do que seria bom, mas temos que acreditar também que a lei deve ser cumprida, né? Só que outros países têm a sua divisão com outros nomes. Por exemplo, no Brasil nós temos os estados, mas em outros países são chamados de províncias, como é o caso da Argentina, ou de departamentos, como é o caso do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai. Ou seja, cada país chama de um jeito diferente. Como nós podemos ver também no México.
tanto no México como no Brasil e nos Estados Unidos, Rússia também, são chamados de estados, não de províncias nem de departamentos. Só que isso não é apenas um nome. Quando você chama de estado, você está dando maior autonomia, maior liberdade para que aquele estado possa ter leis próprias. Como exemplo, o nosso estado do Ceará, que ele tem a sua própria liberdade financeira, a sua liberdade administrativa e liberdade política. Só que nós temos que lembrar também que o termo território deve ser usado em diversas formas. Não é apenas o território de uma cidade, de um município, de um estado, de um país. É também o território dos povos indígenas, é o território daqueles povos que não têm o seu país e é o território também dos animais. Por exemplo, muitos animais, como cães e gatos, eles vão demarcar seu território a partir dos seus cheiros que saem do xixi, que é a sua urina, e das fezes. Isso é importante porque muitos animais entram em disputas por causa de territórios quando outros animais invadem os seus locais. Nós também somos seres territoriais. Muitas vezes os nossos territórios devem ser sim sempre preservados, como por exemplo o território da nossa casa. Finge que a sua casa é um país, cada compartimento é um estado e tudo que tem dentro dele é uma cidade. Só entra na sua casa quem você permite, você arruma a sua casa do jeito que você quer, e isso é muito importante. Isso tem a ver também com os espaços de poder, o território como espaço de poder. Da mesma forma que o Estado exerce poder sobre o seu território, eu e você, nós também exercemos poder sobre o nosso território, ou seja, sobre a nossa casa. Por quê? Nós arrumamos a nossa casa do jeito que a gente quer, nós recebemos pessoas que a gente quer. Não é todo mundo que pode entrar em sua casa, só entra se você permitir. Você pinta as paredes da forma como você quer, você faz de acordo com o seu interesse. E isso, claro, que é uma escolha que demonstra o seu poder sobre aquele território. É a mesma coisa sobre um país. No Brasil, todo mundo deve seguir as leis, sejam pessoas estrangeiras, sejam pessoas turistas ou os próprios brasileiros. Você não tem escolha, você tem que seguir e acatar esse poder. Porque se todo mundo fizer o que quisesse, ia ser mais confuso ainda do que é. Mas para que você possa dizer realmente que aquela propriedade é sua, você tem que exercer o seu poder. Seja o poder de decisão ou o poder realmente da lei. Eu quero que vocês abram um livro na página 31 e leiam este texto chamado Quilombolas e Direitos Territoriais Coletivos no Brasil. É muito interessante essa leitura que começa assim. A lógica predatória e imediatista do conquistador instaurou-se desde sua chegada às terras brasileiras, subjugando a natureza, bem como os povos originários e posteriormente os negros escravizados. Contudo, enquanto a conquista e consequente consumo dos recursos naturais avançava, transformando drasticamente as paisagens naturais, os povos que resistiam a serem explorados ou literalmente escravizados num processo de desenvolvimento que se instalava, buscavam refúgio em áreas afastadas, sobretudo florestas, as quais consistiam em abrigo e possibilidade de vida em liberdade. Vamos continuar. Os indígenas, como conhecedores e muitas vezes como partes da própria natureza, buscavam como possível esse distanciamento. Só que a eles se juntaram mestiços marginalizados e também negros que fugiam da escravização. Desta forma, pode-se afirmar que a história do negro no Brasil não se constitui somente de submissão. Houve também diversas formas de resistência à escravização, como revoltas, fugas, assassinato de senhores e a formação de quilombos. Nós podemos dizer que os quilombos foram uma das primeiras formas de defesa dos negros contra não só a escravização, mas também contra a discriminação racial e o preconceito que se estenderam para além da abolição da escravatura. Hoje, atualmente, muitas são as comunidades quilombolas no Brasil que lutam pela permanência ou reconquista de seus territórios ancestrais. E, via de regra, estas entram em choque com os mais diversos interesses, sejam eles do poder público ou privado, pois seus territórios continuam a ser vistos ou como áreas disponíveis à expansão de atividades econômicas ou como reservas intocáveis destinadas à preservação ambiental. Vimos, portanto, que
Durante muito tempo, os povos do Brasil, os povos negros indígenas e as pessoas pobres lutavam contra a humilhação. Primeira questão: o que são comunidades quilombolas? São comunidades formadas por pessoas que resistiram à escravização e fugiram da humilhação no período colonial. 2. O que poderia ser feito para valorizar e respeitar a identidade de quilombolas e afrodescendentes na atual sociedade brasileira? Nós deveríamos respeitar suas expressividades, sua cultura, sua importância na formação do Brasil. Terceira questão: você já sofreu ou presenciou situações de discriminação contra pessoas negras? Liste atitudes que ajudariam a combater essa forma de violação dos direitos humanos. É questão pessoal, mas nós poderíamos listar alguns objetivos que seriam respeitar as pessoas, respeitar suas diferenças, valorizar os vários aspectos da cultura afro-brasileira. Só que para a semana que vem vocês vão ter que fazer as questões 4, 5 e 6 da página 32 e a questão 7 da página 33. Muito obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários.